Aí foi. Gente, então hoje é a segunda aula de Hebreus. Na aula passada, o Rodrigo ele deu mais uma contextualizada, né? Falou um pouco do versículo 1 e 2, que fala que Cristo ele é superior aos profetas, né? Que Deus falou de muitas maneiras no passado e agora ele resolveu falar pelo Filho. E agora no capítulo 1 inteiro, o autor aos Hebreus ele vai enfatizar essa supremacia de Cristo em relação aos anjos. Isso é muito comum ao longo da carta inteira. Se você for ler Hebreus inteiro, ele sempre vai colocar Cristo lá em cima e sempre comparando Cristo a alguém. Então ele compara Cristo a Moisés, ele compara Cristo a Abraão, ele compara Cristo a Josué, ele compara Cristo ao sacerdócio, ele compara Cristo a Melquisedeque. Então ele sempre vai fazendo essas comparações para mostrar como Cristo é superior a cada uma dessas coisas que o judaísmo focava demais. Então é um livro que vai mostrando a supremacia de Cristo, que enquanto Paulo fazia isso nas cartas da prisão, mostrando Cristo acima da heresia agnóstica, aqui no livro de Hebreus o autor ele vai mostrar Cristo acima da própria religião judaica, que é a religião ali da maioria. Então, vamos lá. Todo mundo tá vendo a tela certinho, né? Sim, tudo certo. Beleza. Então, só para dar uma introduzida na aula, a gente vai ler aqui Hebreus 1, versículo 3 e 4, que é basicamente o contexto do capítulo inteiro. Então, diz assim o versículo 3 e 4. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Então aqui, o autor, eu tenho que lutar contra a tentação de falar Paulo. Eu terminar de falar Paulo, falou, não sei o quê, mas enfim. O autor aqui, ele quer mostrar nesse comecinho que Cristo ele é superior aos anjos e o nome que Cristo herdou é superior também ao nome desses anjos. Então aqui a gente vê que o autor ele tem uma necessidade de afirmar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então é isso que ele vai fazer ao longo de todo o capítulo 1. E ele faz muito isso por meio de paralelismo. É muito comum ele falar, enquanto os anjos são uma coisa, Cristo é outra coisa. Enquanto o anjo faz isso, Cristo faz isso. Então ele vai fazendo bastante essa jogadinha como se fosse uma poesia mesmo. O capítulo 1 é um capítulo bem bonito. E para a gente conseguir entender o porquê que ele sentiu essa necessidade de falar que Cristo é superior aos anjos, a gente precisa analisar o contexto. O contexto é soberano. Então, por que o autor precisou afirmar a superioridade de Cristo em relação aos anjos? Tem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é que para a maioria dos judeus, os anjos eles eram seres exaltados. E isso porque os anjos eles participaram da outorga da lei. Ali em Hebreus 2:2, o autor vai falar, que a gente vai falar mais para frente, ele vai falar que a mensagem foi transmitida por meio de anjos, e essa mensagem está falando da lei mosaica. Isso porque lá em Deuteronômio, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu anotei. Enfim, eu não lembro agora onde eu anotei. Mas em Deuteronômio, quando fala da entrega da lei a Moisés, fala que tinha uma miríade de santos ali na entrega da lei. E essa miríade de santos são vários anjos. Então, eles criam que os anjos eles entregaram a lei para Moisés. E como a lei mosaica era o ápice da revelação judaica, né, era a primeira revelação judaica, eles falavam que os anjos eram seres extremamente exaltados, porque fizeram uma coisa tão maravilhosa. Então, eles acabavam de certa forma, adorando mais aos anjos do que ao próprio Cristo que eles deveriam fazer agora que eram recém-convertidos. O segundo motivo foi um motivo que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os manuscritos do Mar Morto foi diversos, centenas de manuscritos bíblicos antigos que encontraram ali nas cavernas de Qumran, ali na região do Mar Morto. Encontraram esses manuscritos em 1947 até 1950 e pouco. E dentre esses manuscritos tinham várias literaturas do Antigo Testamento, eram literaturas datadas da época em que o Antigo Testamento foi escrito, então eram muito antigas. Inclusive hoje estão lá no Museu de Israel, essas literaturas. Só não tem de 2 livros da Bíblia, que é de Esther e Neemias, mas de resto tem todos os livros da Bíblia hebraica, tem os livros apócrifos, tem alguns ritos, alguns rituais judeus, então é um manuscrito bem completo. E nesse manuscrito que eles encontraram, eles viram que os judeus
ele tinha uma grande expectativa de que o arcanjo Miguel era uma figura messiânica. Então tinha essa tradição judaica de que o arcanjo Miguel no Antigo Testamento era uma figura messiânica e esse arcanjo iria vir livrar a nação de Israel, seria o Messias prometido. Inclusive, esse mito é muito presente também nos pais da igreja. Alguns pais da igreja, eles criam que, de fato, o arcanjo Miguel no Antigo Testamento era a pessoa de Jesus. E tem até algumas seitas hoje que crê da mesma forma, né? O próprio Adventismo do Sétimo Dia também crê que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Então é um dos mitos aí que surgiu no povo judeu. E até os dias de hoje, algumas seitas ainda seguem essa linha. Terceiro motivo, os próprios escritos apócrifos. Então, os livros dos apócrifos, eles eram extremamente influentes na cultura judaica e grande parte do seu conteúdo tem a presença de seres angelicais. Aqui, em especial, os livros de Enoque. Os livros de Enoque, eles têm muita coisa mística. Tem um dos livros de Enoque é chamado de O Livro dos Vigilantes, ou Livro das Sentinelas. E esse livro só fala de anjo, fala da queda dos anjos. Então, eles tinham muito esse misticismo em cima de anjo. Eles prezavam muito por esses escritos apócrifos. Tinha até outros livros apócrifos também que falavam bastante de anjo, de demônio, se eu não me engano é o livro de Tobias. O Clebinho, ele tá aí, ele pode me corrigir, porque eu sempre esqueço, é Tobias ou Judite. Algum desses livros apócrifos, eles falam bastante também de anjos. Isso, Tobias. Então, eles tinham bastante essa cultura focada nesses seres angelicais, né? Inclusive, no livro da Bíblia de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, é uma citação do livro de Enoque. Então, eles de fato usavam diariamente os apócrifos na vida deles. Gente, se tiver um cachorro latindo aí, é que tem uns cachorros loucos aqui. Mas enfim. E também o último motivo é tradições e mitos judaicos. Então, a gente tem um exemplo, o anjo de Betesda, que lá em João 5,4 fala que de vez em quando vinha um anjo ali no tanque de Betesda e agitava as águas do tanque, e quem entrasse no tanque era curado. Os teólogos hoje creem que, de fato, isso é muito provável que era uma tradição judaica, que era um mito judaico, que era algo que talvez ocasionado por algum vento, alguma coisa, e eles criam que era, de fato, um anjo que fazia isso. E também tem o anjo da guarda que eles criam, ali em Atos 2,15, depois vocês dão uma olhada, é a passagem que Pedro está preso e um anjo liberta Pedro da prisão. Só que Pedro ele vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a galera tá lá orando na casa de Maria. E quando o Pedro bate na porta, uma mulher lá chamada Rode, ela vai atender e fala, nossa, parece a voz de Pedro. E a galera fala, não, mas Pedro tá preso, não tem como ser Pedro. Aí alguém virou pra Rode e falou, deve ser o anjo dele. Então, na cultura judaica, eles criam que as pessoas tinham um anjo da guarda e esse anjo poderia se manifestar na forma de corpo daquela pessoa a quem ele guardava. Então, ali mostra um outro mito judaico que eles criam, que cada pessoa tinha um anjo da guarda e por isso que eles prezavam tanto também pelos anjos. Então, por conta desse contexto todo histórico, todo místico em cima de anjos, o autor ele tem que enfatizar a supremacia de Cristo, inclusive em relação a esses seres. E é algo que acontece até nos dias de hoje, né? A gente vê muito como o misticismo, essas coisas como anjo, demônio, às vezes é o foco principal de algumas igrejas. A gente vê, né, na internet, na televisão, vê como eles são extremamente enfatizados, muito além da figura de Cristo, né? Então isso é algo que persiste até os dias de hoje. Aqui só uma citação de Calvino a respeito disso. No livro dele, na exposição que ele faz aos Hebreus, ele disse que, assim como o mundo é fantasticamente inclinado a render-se à superstição, os hebreus obscureceram a glória de Deus mediante uma exagerada exaltação dos anjos. Então era isso que estava acontecendo ali no contexto histórico. Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Tudo ok. Beleza. Agora a gente vai entrar no padrão, expositivo, alguns versículos aqui em trechos, só para mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos. Então, isso é o que o autor vai fazer do versículo 5 até o versículo 14, vai falar sobre essa supremacia. E nesse trecho, o autor ele vai citar 7 passagens do Antigo Testamento. E essas 7 passagens ele aplica à pessoa de Cristo. E isso tem um nome na literatura hebraica, isso é chamado de cadeia de citações, ou também de colar de pérolas, que é basicamente um meio de você ensinar teologia por meio de evidências presentes nas Escrituras. Então, isso é muito comum também no livro de Mateus. Não sei se vocês já leram, pelo menos os primeiros capítulos do livro de Mateus, ele usa muitas passagens do Antigo Testamento. E isso era uma característica hebraica para provar, por meio de evidências,
que alguma coisa que estava acontecendo ali foi profetizado no Antigo Testamento ou que é verdadeiro mediante o Antigo Testamento. E essas citações vão trazer diversos paralelos entre os anjos e Cristo, que é algo que eu falei no comecinho da aula. Então, começando aqui, versículo 5 e versículo 6, aí na tela. Aline, você consegue ler para a gente, por favor? Leio. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Isso. No capítulo 1 inteiro, a gente vai ver 5 verdades essenciais a respeito da pessoa de Cristo e a respeito dos anjos. Então, a primeira verdade que a gente encontra aqui no versículo 5 é que, por um lado, os anjos são apenas criaturas mensageiras, enquanto o Cristo ele é o próprio Filho de Deus. Lá no final do capítulo ele vai falar também, né, que os anjos são mensageiros. Inclusive, a própria palavra anjo do grego, né, que é angelos, ela significa mensageiro. Tanto é que ali no livro de João, quando vai falar de João Batista, eles usam a expressão angelos para João Batista, porque ele, de fato, ele foi um mensageiro da vinda de Cristo, né? Então, o próprio termo já mostra o que os anjos são. Essa passagem é uma citação de Salmo 2,7 e 2 Samuel 7,14, então sempre vai ter essa jogada de Antigo e Novo Testamento. E se vocês forem ver essas passagens no Antigo Testamento, vocês vão ver que é um pouco diferente do que os autores citam. Algumas palavras vão mudar, porque quando o autor aos Hebreus usou essas passagens, ele usou da Septuaginta. E a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego. Então, eles usavam a versão grega do Antigo Testamento. Então, às vezes, algumas palavras, algumas ordens mudam. Fica um pouquinho diferente de como está ali no Antigo Testamento. Então, vocês podem ler e ver que está um pouco diferente, mas nada que altere o sentido. Mas aí no versículo 5 e no versículo 6, o que o autor quer mostrar é que, enquanto os anjos eles têm um relacionamento com Deus, que é de Deus criatura, o Filho ele é superior aos anjos, por quê? Porque o relacionamento entre Deus e Cristo é de Deus Filho. O relacionamento de Deus conosco é para Deus criatura, e o relacionamento com Deus e Filho é esse próprio relacionamento de paternidade, esse relacionamento é, de familiaridade, né? Isso mostra que Cristo é superior. Essa passagem também, aqui no versículo 5, vai dizer que Cristo foi gerado por Deus. Isso é um grande problema, que traz muita polêmica, essa expressão. Inclusive, os testemunhas de Jeová, eles usam essa passagem para, não só essa, né, essa e diversas outras, para falar que Cristo ele não pode ser Deus, porque Cristo ele teria sido criado por Deus. Deus sempre existiu, mas Deus, em algum momento da história, em algum momento na eternidade, ele criou Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo deixaria de ser Deus, deixaria de ser eterno, né, tendo os mesmos atributos de Deus. Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre criado e gerado. Eu vou abrir aqui Atos 13, 33. Enquanto isso, Rodrigo, se você puder abrir Romanos 1, 4, por favor. Beleza. Deixa eu olhar aqui. Atos 13, 33. Diz assim: E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. Isto é que o segundo salmo diz a respeito dele: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Aqui no contexto, tem os discípulos, os apóstolos estão pregando a mensagem de Deus, o evangelho, e ele fala aqui no versículo 33, que Deus cumpriu a promessa feita aos nossos antepassados, ressuscitando Cristo. E é isso que diz o Salmo, que Cristo ele foi gerado. E o que diz aí em Romanos 1,4? E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso. Então, o fato de Cristo ser gerado está diretamente ligado com o fato de Cristo ter sido revelado. A ressurreição de Cristo mostrou, autenticou que ele era de fato Filho de Deus. Ele foi a única pessoa que morreu e ressuscitou com as próprias forças. Então, quando Deus o ressuscitou, ele mostra, ele revela a Cristo. E isso significa gerar. Você não gera algo que não existe. Você cria uma coisa que não existe. Mas quando você gera algo, você gerou algo que já existiu. Esse é um princípio básico da física que todo mundo aqui sabe. Quando você gera alguma coisa é porque aquilo de fato já existia, mas ela foi revelada de alguma forma. E isso significa que Cristo foi gerado por Deus. Ele foi revelado como Filho de Deus ao ressuscitar. É assim que a gente deve interpretar essa passagem para não cair no engano de falar que Cristo ele foi criado por Deus. E aqui no versículo 6,
Oi, pode falar. É que no livro do Lewis, naquele Cristianismo Puro e Simples, ele vem falar que essa diferença de criado e gerado é que quando você cria alguma coisa, ela não tem a mesma substância que você. Então, por exemplo, se eu crio um vaso, ele não tem a mesma substância que eu, né? E quando é gerado, essa coisa que foi gerada tem a mesma substância que você. Então, se você, lá, se você gera um filho, ele é humano igual você. Aí ele faz essa diferença. Muito bom também, não tinha visto essa explicação. Mas, enfim, é uma passagem muito linda falar que Cristo é gerado e tem uma teologia profunda por trás dessa palavra, que é muito além de ser apenas criado, né? Na verdade, nem é criado, né? É totalmente diferente. Enfim, aqui no versículo 6, então, a segunda verdade essencial que a gente tem nesse capítulo é que, enquanto os anjos são adoradores, Cristo, ele é o próprio adorado. Aqui no final do versículo 6 fala que todos os anjos de Deus o adorem, que é uma citação de Deuteronômio 32, versículo 43. Agora o trecho do versículo 7 até o versículo 9. Rodrigo, você pode ler para a gente, por favor? Isso. A respeito dos anjos, ele diz: Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Esse trecho, inclusive, foi que o Rodrigo mandou ontem no grupo, né? O versículo 7, que é um versículo meio... Você lê, você fica meio... Como assim? Não entendi nada. Mas a terceira verdade aqui desse capítulo é que os anjos eles são apenas servos, enquanto o próprio Cristo ele é Senhor e Rei. Então tem esse paralelismo aí que tem sempre nesse capítulo, né? Por um lado o anjo é servo, por outro lado Cristo ele é Senhor e ele é Rei. No versículo 7 o autor aqui ele vai citar Salmo 104, versículo 4. E por que ele fala que ele envia seus anjos como ventos, envia seus servos como chamas de fogo? Isso aqui é que no Antigo Testamento os anjos eles eram frequentemente associados aos ventos e ao fogo. Então, constantemente, quando tinha a presença de algum anjo, esse anjo estava relacionado a vento, esse anjo estava relacionado a fogo. Aqui no Juízes 6:21 fala sobre isso, Salmo 18:10 fala sobre os querubins que andam como vento. Então, sempre os anjos eles estão relacionados a essas características naturais, a esses fenômenos naturais. E aqui, quando ele fala que envia seus anjos como ventos e envia seus servos como chamas de fogo, mostra que os anjos são apenas seres que servem a Deus. Deus faz o que bem entende com os seus anjos. Deus é Senhor e os anjos são apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Inclusive, quando ele fala envia seus anjos e seus servos, está falando da mesma coisa, está falando também dos anjos, tá? Essa passagem aí no Antigo Testamento é aquilo que sempre tem na poesia hebraica, que é o paralelismo. Que até em uma aula, eu acho, mas faz um ano já que eu falei sobre isso, que dentro da literatura hebraica, da poesia hebraica, né? Então, se você já leu o livro de Jó, o livro de Salmos, você vai ver muito essa poesia, esse paralelismo, que basicamente, assim, bem por cima, tem três principais tipos de paralelismo na literatura hebraica. Tem o paralelismo sinônimo, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético. E esse aí é um exemplo de paralelismo sinônimo. O que significa isso? Que a primeira frase diz exatamente o que a segunda frase diz. Tipo, quando fala que ele envia seus anjos como ventos, é a mesma coisa que ele envia seus servos como chamas de fogo. Ali ele está associando os anjos a servos e associa o vento à chama de fogo como fenômenos naturais enviados por Deus. Até porque na cabeça de alguém do Antigo Testamento, na cabeça de um judeu, quando ele fala em vento, ele lembra que foi um vento forte que veio e abriu o Mar Vermelho, por exemplo, e abriu o Rio Jordão para eles entrar na Terra Prometida. E quando fala em chamas de fogo, ele lembra do fogo que desce sobre a oferta do altar, ele lembra da coluna de fogo que acompanharam eles no deserto por 40 anos. Então tem essa muita associação entre vento e fogo com uma obra vinda do próprio Deus. Então, essa passagem fala de anjos e servos ali, é a mesma coisa, tá? Respondeu, Rodrigo, a dúvida? Respondeu. Aí você quebrou um barato dos pentecostais, né? Porque a graça é falar que nós, como servos, somos como chama de fogo, né? Que foi o que eu Ô, louco. já tinha, Eu não sabia. já tinha ouvido essa. Já tinha ouvido essa numa ministração uma vez. Por isso a pergunta, mas agora Nossa. ficou bem claro. Ficou bem claro. Essa eu nunca ouvi. Eu já ouvi
manda Gabriel com a espada de poder, manda o anjo do trovão, coisas assim, mas Como diferente, assim? não. É bem diferente. Mas enfim, essa é a importância da exegese, né? Quem vê aí o próximo Teolocoff já fica esperto que vai ser sobre isso, né? Então aqui é paralelismo hebraico. Uma frase fala exatamente a outra. É que nem eu falar, a Dani é bonita, a minha esposa é formosa. É a mesma coisa. É um paralelismo sinônimo. Enfim. Aqui o versículo 8 e versículo 9, ele vai citar Salmo 45, versículos 6 e 7, aplicando a pessoa de Cristo. E aqui tem uma característica muito interessante, que ele fala assim no versículo 8. Mas ao filho ele diz, teu trono, ó Deus. Então ele meio que iguala o filho a Deus. Ele chama o próprio filho, Jesus Cristo, de Deus. Ele pega essa passagem e aplica, mostrando que Cristo ele também é Deus. E aqui no versículo 9 vai falar que Deus Pai ungiu o filho. E isso na cultura hebraica tem muita importância, porque fala que ele ungiu, derramou sobre Cristo o óleo da alegria. E esse óleo da alegria nada mais é do que ungir Cristo como rei. Porque no Antigo Testamento usava-se o azeite de oliva para ungir os reis de Israel na inauguração de seu reinado. Então, quando aqui o autor coloca que sobre Cristo foi derramado esse óleo, ele está mostrando que Cristo também ele é rei. Além de Senhor, ele também é rei. Então, essa é a importância desse trecho. Então, seguindo aqui, versículo 10 e versículo 12. Quem quiser ler, pode ler. Eu não tenho muita noção de quem está aí na chamada, eu esqueci. Aí quem quiser ler, pode ler, está aí na tela. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás dele como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Certo. Então aqui a gente vê a quarta verdade essencial desse capítulo, é que, por um lado, os anjos são criaturas, por outro lado, Cristo ele é o eterno Criador. Então a gente sabe que os anjos são criaturas, todos têm esse consentimento, inclusive os judeus sabiam que de fato os anjos também eram criaturas, todo o Antigo Testamento mostra isso, eles foram criados por Deus. Então aqui ele quer mostrar que Cristo ele é Criador, ele está acima das suas criaturas. Ele vai citar Salmo 102, versículo 25 a versículo 27, e vai aplicar esse salmo a Cristo. E aqui no versículo 10 mostra que ele é o eterno Criador, porque diz que no princípio criou todas as coisas. Na verdade, aí diz que lançou os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. E quando um judeu, quando uma literatura hebraica, uma poesia hebraica fala de terra e céus, ele está falando de uma plenitude, está falando de tudo. É uma forma de falar todas as coisas, todo o universo, tudo que existe no planeta, no mundo, no universo inteiro, foi obra das mãos do Senhor, que no caso aí está aplicando a Cristo. Inclusive é o que tem na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É basicamente uma forma de falar que a vontade de Deus ela tem que ser soberana em todos os aspectos, em todos os lugares possíveis. É uma forma hebraica de falar todas as coisas. Então Cristo é Criador, e no versículo 11 mostra que Cristo é eterno, porque diz que ele permanecerá para sempre. E no versículo 12, uma coisa interessante, mostra o juízo que Cristo trará e também uma conseguinte restauração após esse juízo. Quando fala aí que desdobrarás como manto e desfarás deles como roupa velha, fala de um juízo vindouro que há de vir, em que Cristo é esse juiz. É muito importante a gente lembrar disso, gente, porque a gente vive numa moda de que a própria galera aí que não é cristã e pensa na pessoa de Cristo e fala, né, que Cristo é amor, Cristo não julgou ninguém, Cristo ele não veria nossos pecados e tudo mais. Sim, por um lado, Cristo é amor, com certeza. Cristo não nos julgou, com certeza, porque não resta nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Mas um fato é, Cristo ele vai trazer juízo e vai ser um juízo pesado. Ele vai desdobrar eles como manto, vai desfazer deles como roupa velha. Então, Cristo ele tem esse ar também de juiz, não somente esse ar de um Cristo meio paz e amor que existe no ideal da galera aí. E eu vou ler aqui 2 Pedro 3, 12 a 13. E se alguém quiser deixar no esquema já, Apocalipse 21, 1. 2 Pedro 3, 12 e 13 diz assim. Na verdade, vou ler desde o 11, do 11 ao 13. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia,
ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então aqui no versículo 12 fala que nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Então imagina essa cena na sua cabeça. Esse é o dia do Senhor. Os céus incendiados, os elementos se derretendo, tudo se derretendo na terra, e esse que vai ser o juízo que ele trará. Quem achou Apocalipse 21:1, pode ler, por favor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Isso, apontando aí para a restauração de todas as coisas. Perfeito. Agora, para finalizar o capítulo, versículo 13 e versículo 14. Eu acho que o Rafa tá aí, né? Rafa, você consegue ler, se você estiver por aí? E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então aqui a gente tem a quinta verdade, que os anjos são apenas servos, isso a gente já falou meio que no começo, e Cristo ele é eternamente e super exaltado. Então aqui o autor ele vai terminar essa cadeia de citações usando o Salmo 110, versículo 1, que é esse sente-se no lugar de honra à minha direita. E a imagem dos inimigos do filho debaixo dos seus pés representa a absoluta subjugação, que é o que diz aqui em Hebreus 2:8, que diz assim que tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vemos tudo ser submetido à sua autoridade. Então aqui fala sobre a autoridade que Cristo tem após ressuscitar e sentar à destra de Deus. E só por curiosidade, no mundo antigo, o rei vitorioso ele colocava o seu pé no pescoço ou nas costas de um inimigo como um ato simbólico de dominação. Então, quando o Salmo 110 quando o salmista escreveu o Salmo 110, e fala sobre essa humilhação, botar os inimigos debaixo dos seus pés, tem total essa característica de dominação, que é um símbolo ali das guerras no mundo antigo. E no versículo 14, o autor ele repete sua conclusão. Ele fala sobre essa diferença de Cristo e os anjos, e no final ele conclui falando que, de fato, os anjos são apenas servos, apenas espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, os anjos são servos de Deus e cuidam de nós, nos ajudando no nosso dia a dia. E para finalizar esse capítulo, uma frase aqui do Henry Orton Willey, que foi discípulo desse cara que está aí na tela, que é ninguém mais, ninguém menos que John Wesley. E o Henry diz assim: a súmula do argumento, portanto, é que Cristo é maior do que os anjos, porque é o Filho de Deus encarnado. Os anjos são apenas espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial do Senhor para com os remidos. Então, esse é o papel dos anjos. E agora a gente vai ver, para finalizar, os 4 primeiros versículos do capítulo 2, porque ele está diretamente ligado ao capítulo 1. Apesar de não estar no mesmo capítulo, ele está totalmente ligado. E por quê? Porque o capítulo 1 da carta aos Hebreus, ela na verdade é um pano de fundo, ela é um contexto, ela é uma introdução para os primeiros 4 versículos do capítulo 2. Então não faria sentido fazer essa separação aqui. Este trecho, né, Hebreus 2, 1 a 4, é uma advertência contra a negligência, e é a primeira das 5 advertências encontradas em Hebreus. Então a carta de Hebreus ela é constantemente feita de advertências. O autor ele adverte aos hebreus e adverte a nós também. E, inclusive está em locais bem estratégicos da carta. Você percebe que quando você vai lendo, você vê uma advertência, aí depois você continua lendo. Quando você esqueceu aquela advertência, já tem outra. Aí você continua lendo, aí você esquece aquela e já aparece outra. Então é bem estratégico a localização dessas advertências. E elas também vão se tornando cada vez mais intensas ao longo da epístola. Essa primeira aí é tranquila, porque a última é pesada. E vai ficando cada vez mais pesado as broncas que eles vão tomando. Qual que é o contexto histórico? Por que a necessidade dessas diversas advertências? De fato, os hebreus eles estavam enfrentando duras perseguições, a gente vai falar isso no capítulo 10, e muitos eles negavam a Cristo para escapar da prisão ou da morte. E muitos também estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo, usando aí uma frase do Hernandes. E as advertências elas serviam para encorajá-los a perseverarem na fé cristã, pois o cristianismo é superior ao judaísmo.
Então, essas advertências eram justamente pelo fato de que os hebreus estavam voltando às práticas judaicas, estavam querendo voltar ao judaísmo, porque eles não estavam conseguindo perseverar na fé cristã. A fé cristã exigia um preço muito alto na época, né? O cristianismo não era considerado uma religião permitida igual ao judaísmo. O cristianismo na época era considerado uma seita judaica que deveria ser exterminada pelos imperadores. Então, o autor ele quer perseverar os cristãos e quer mostrar como o cristianismo é superior ao judaísmo. Por isso que eu falei que ele passa o livro inteiro falando que Cristo é superior a Moisés, a Abraão, a Josué e tudo mais. Ele quer mostrar como o cristianismo é a religião verdadeira que Cristo quis trazer acima do judaísmo. E só a título de curiosidade, o papel das advertências em Hebreus é um assunto de muita polêmica, tá? Em breve a gente vai falar mais sobre. Provavelmente no capítulo 6 de Hebreus, capítulo 6 ali, o comecinho, é uma pedra no sapato de todas as linhas teológicas, porque fala de coisas que meio que contraria todas as linhas teológicas possíveis, né? Então, ele é uma pedra no sapato de arminiano, porque parece que deixa de existir o livre-arbítrio, e é uma pedra no sapato de calvinista que parece que diz perda de salvação. Então, Hebreus 6 é um assunto meio polêmico, que mais pra frente a gente vai falar dele. Então, só para finalizar lendo essa passagem, Hebreus 2, 1 a 4 diz assim: Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então, essa advertência, o ponto-chave dessa advertência é que ele está na forma do menor para o maior. E o que significa isso? Aqui ele fala que a primeira revelação veio a Moisés por meio dos anjos, e a segunda revelação, que foi a graça, o evangelho, ela veio a nós por meio de Cristo. Então, ele passa o capítulo 1 inteiro mostrando que os anjos têm um papel inferior ao papel de Cristo. E se os anjos que trouxeram a lei até Moisés, a desobediência dessa lei causava um castigo merecido, o que será de nós, o que será daqueles que negligenciarem uma salvação que foi dada por Cristo, que é extremamente superior aos anjos de Deus? E, inclusive, essa salvação foi credenciada pelo próprio Deus, porque no versículo 4 diz que Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo e tudo mais. Então, aqui o autor quer mostrar que eles zelavam tanto pela lei judaica que foi entregada por anjos, mas eles não pararam para pensar que o fato de Cristo ser superior, extremamente superior aos anjos, mostrava um juízo ainda maior para aqueles que negligenciassem essa salvação. Então esse é o ponto-chave dessa advertência, né? O que será de nós, o que será daqueles que vierem a negligenciar essa salvação maravilhosa que foi dada por Cristo, que é extremamente superior aos anjos? E é uma pergunta aí que é meio retórica, né? O que faz pensar, que nos faz pensar que a gente vai conseguir escapar disso, né? E para finalizar, uma frase do Augusto Nicodemo sobre essa passagem, que ele diz assim: O evangelho é colocado como sendo o único meio de escape do inferno e da ira de Deus, do sofrimento eterno e da justa condenação pelos nossos pecados. Como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação se o único caminho é Jesus Cristo? Então, esse é o ponto aí dessa advertência, né? O autor, ele faz um capítulo inteiro mostrando que Cristo é enorme acima dos anjos. E essa advertência é justamente para mostrar que não tem como um ser humano negligenciar essa salvação e não sofrer o juízo, não sofrer o castigo de negligenciar a pessoa de Cristo. Tudo certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Tudo tranquilo. Tudo certo. Beleza, eu vou só terminar aqui a Tranquilo. gravação. Só terminar.